Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu Não Sei. Hoje é dia 28 de agosto de 2025, agora é 6h43 da tarde, quinta-feira. E mais um dia contra a procrastinação. Cara, o que aconteceu de ontem pra hoje? Primeira coisa, é o primeiro episódio que eu faço bebendo um energéticozinho. Antes eu sempre bebia e depois eu gravava, agora eu estou com ele aqui em mãos. É uma alteração que é válida de se explicar, porque eu fico olhando para essa lata maravilhosa no meu lado e eu sei que eu não vou aguentar, então enquanto eu estiver falando eu vou parar, eu vou dar um golinho e depois eu continuo, tá bom? Que nem agora. Que delícia. Enfim, cara, o que aconteceu de ontem pra hoje? Ontem, depois de gravar o podcast, eu fui ver uns vídeos e eu comecei a ouvir alguns podcasts. E não foram podcasts normais. Eu comecei a ouvir podcasts flopados. O que são podcasts flopados? Que ninguém assiste, cara. Podcasts que estão esquecidos por aí. E isso me deu um novo mundo. E não foi bom. Porque quando você começa alguma coisa e você já tá meio receoso de começar e já não tem esperança de nada. E aí, pelo menos quando você começa, você vê outras pessoas que estão fazendo aquilo e você vê as pessoas que estão por aí, né? Que estão na mídia, que estão estourando, que fizeram sucesso com isso e bah. E aí você fala, caralho, tá, eu consigo. Se pela pessoa conseguir, eu consigo, tá ligado? E agora que eu entrei no mundo dos podcasts flopados, o que está acontecendo? É uma merda, porque assim, eu ouvi dois. E eu não sei qual que é pior. O primeiro podcast que eu ouvi é de um cara que ele gravava há mais ou menos 3 anos atrás, os últimos vídeos que ele postou. E assim, é um cara que ele tem vários podcasts, vários episódios. E aí ele só desistiu. E ele parou e não solta mais vídeo. E assim, todos os vídeos dele são flopados, assim, todos os vídeos deles tem assim, no máximo 100 visualizações. E o resto é tudo 20, 30 visualizações e o cara ficou fazendo esta porra aí por muito tempo e só desistiu e não deu certo. E eu fico pensando, será que esse vai ser eu? Que eu vou ficar fazendo, uma hora eu vou desistir, porque eu tenho uma tendência a desistir, né? Então uma hora eu vou acabar desistindo disso aqui e vou virar um cemitério no YouTube. Que ninguém viu, ninguém nunca vai ver, a não ser alguém que esteja começando a fazer podcast, que vai olhar e aí a pessoa vai desistir por causa de mim também. Porque ele viu, puta que pariu, olha que merda que deu pra esse cara aqui, não deu em nada. Ele ficou gravando os negócios aí, se esforçou tudo e não deu em nada, né? Pra mim vai ser a mesma coisa, eu acho. E o pensamento que isso me deu, cara, é que se você for pra começar alguma coisa, não desista. Se você for começar alguma coisa, não desista, porque eu vou ver que você desistiu e isso vai me desanimar. Então, se você desistir sem conseguir fazer aquilo dar certo, isso vai me desanimar. Então, pro meu bem, você não pode desistir de fazer o que você tá fazendo, porque se eu olhar e ver você desistindo e ver que você falhou e desistiu, eu vou ficar puto, o próximo sou eu. Então, por isso, então o cara que começou o podcast lá, desistiu e foi uma falha completa, o mínimo que você podia ter feito é ter excluído o seu podcast e ter excluído todos os vídeos, porque assim eu não via. E isso não iria fazer nenhum efeito em mim, porque eu não ia ver. Mas você deixou lá e agora eu tô fudido. Parabéns pra você. E o outro, cara, o outro eu acho que é pior. O outro eu acho que é o pior, que é um canal que ele posta podcast há anos. E quando eu olhei, tinha vídeo, tipo, recente. Ele tá postando até hoje e ele tá nessa há anos já. E não faz sucesso, cara. Ele consegue no máximo 40 visualizações e é isso, ele tá fudido. Só que eu não entendo, eu não sei se é lavagem de dinheiro aquela porra, porque ele tem um estúdio, ele tem uma equipe, é tudo bonitinho, só que o cara não, ele só não faz.
E ele tá até hoje, ele tá há anos nesse negócio. Não sei, mano, eu acho que era 4, 5 anos. Então também tem outra regra que eu quero implementar nesse mundo de podcasts. Não desista, e se você desistir, desinstale o seu canal e exclua todos os vídeos. E se você não desistir e continuar fazendo, você tem pelo menos o limite de 1 ano para fazer sucesso. Tá bom? Então se você começou e tá fazendo isso há mais de 1 ano e não deu certo, exclua todos os vídeos e delete o canal. Você tem até 1 ano para poder dar certo, porque se eu ver que você tá fazendo o negócio há mais de 5 anos e até agora não deu certo, eu vou ficar desanimado também. Então, pelo meu próprio bem, faça isso. Tá bom? Porque, mas 1 ano é pouco, mas pra mim é muito. Tá bom? Eu não quero esperar 2, 3 anos pra dar certo. Não, eu quero agora. Então, o limite é 1 ano, estourando muito ainda. 1 ano é estourando bastante ainda. Então, fica aí os avisos. Tá bom? Se você tava pensando em começar alguma coisa, lembre-se disso. Você tem 1 ano pra começar. E quando der errado, exclua tudo e delete o canal. Pra ninguém ficar mal vendo o seu canal, tá bom? Porque agora eu vejo o quanto é raro alguém que de verdade fez sucesso com isso aqui. Alguém que de verdade faz alguma coisa da vida. As únicas pessoas que fazem alguma coisa, que tem uma renda com isso aqui, é o Flow, o Podpah, Arthur Petri e a mulher que eu não gosto, que ela tem um podcast focado em chupar pau. O podcast inteiro dela é sobre chupar rolas. E falando em rolas, agora que entra o assunto que eu queria tanto falar. Estamos em 2025. Daqui a pouquinho teremos as novas eleições. E se você é um adulto que já fez 18 anos, até antes de fazer 18 anos, você sabe que agora votar para o presidente do Brasil não é mais opcional. Agora é uma verdade na sua vida e você é responsável por isso. E é uma merda. Porque já tá começando a aparecer coisa de política pra mim. E eu tenho que ver. Tenho que assistir aquela porra. E eu já tô de saco cheio disso. Deixa eu dar um golinho no negócio aqui, peraí. Caralho. E agora é isso, cara. Agora eu tenho que voltar a lembrar quem que é Lula, quem que é Bolsonaro. O Bolsonaro tá de tornozeleira eletrônica. Tem que lembrar quem que é aquela mulher que todo ano se candidata e ela parece o alien do filme ET. Ficam zoando que ela é o ET. Que ela é toda magrinha. Eu não lembro quem é ela. É Marília? Não sei. Não lembro. E, cara, isso me fez pensar que é uma opinião que eu tenho há muito tempo, mas que democracia é um erro. Fica calmo e fique comigo. Fique calmo e fique comigo. Democracia é um erro, eu vou explicar. O que é democracia? Democracia é o direito que você tem de votar. Então todo cidadão tem o direito de escolher os seus presidentes. Não é só o presidente, mas enfim. E todo cidadão pode votar. E eu acho que isso é um erro. Eu acho que não é todo mundo que deveria votar. E isso me inclui. Porque eu não gosto de política. Eu não entendo de política. Eu não vou estudar sobre política. Então por que você tá me dando o direito de votar? Cara, eu não sou apto pra isso. Eu não tenho capacidade mental de votar. Então não deixa eu votar pra eu não fazer merda. Mas aí você vai lá e deixa eu votar. Aí o que eu tenho que fazer? Ou eu vou votar na última pessoa que eu ver nos reels do Instagram. Então eu tô lá na fila pra votar. Tô na fila da urna. Eu abro o Instagram, passo 2 vídeos engraçados e tem um vídeo de um dos candidatos falando alguma coisa bonita. Eu vou falar, tá, esse cara. Vou votar nesse cara. E foda-se quem é. Ou você pode também falar, se você não quer votar, vota nulo. Que nulo não vai pra ninguém. Você aluna o seu voto. Aluna o seu voto. E tá bom, cara, mas o problema do voto nulo é porque, assim como eu sou uma pessoa que não tem capacidade de votar, existem outras pessoas também que não têm essa capacidade de votar. Elas não estudam. Elas não sabem porra nenhuma, mas elas têm o direito de votar. Só que diferente de mim, elas têm um ego do caralho. Eu não tenho esse ego, tá ligado? Todo mundo devia passar por uma morte de ego assim,
onde você só não tem. Eu viro pra todo mundo e falo, sim, eu tenho pau pequeno, e daí? E aí eu tenho pau pequeno e eu vou votar nulo, porque eu tenho pau pequeno, eu sei que eu tenho pau pequeno, então eu vou votar nulo pra não atrapalhar as pessoas que sabem sobre pau. E aí, quando eu olho pro lado, tem várias pessoas de pau pequeno e todas elas estão quase matando umas às outras, cada uma defendendo o seu lado. E eu olho assim e falo, cara, todo mundo aí tem pau pequeno e tá todo mundo gritando, meu pau é maior! O meu pau é maior que o seu! Meu pau é melhor! E quando você olha, todo mundo tem um pau minúsculo. E você fica, caralho, não é possível que só eu percebi que o meu pau é pequeno. Isso é uma analogia, tá? É analogia que pau pequeno é igual voto e lado político. E o foda é que não só as pessoas que votam têm esse pau pequeno, como os próprios políticos têm. E é foda, cara, porque fica um monte de gente gritando que tem o pau grande e todo mundo tem pau pequeno. E aí, por exemplo, eu sou um bolsonarista. Aí eu olho pro Bolsonaro e eu vejo ele falando: eu tenho pau grande e o problema do Brasil é que os gays que têm o pau maior vão comer as suas esposas. E aí eu, bolsonarista do pau pequeno, fico, caralho, isso não pode acontecer, eu vou votar nesse cara para impedir isso. E aí isso não vai acontecer, não existe isso, mas o cara tá falando, o meu pau pequeno, esse que é o problema, quando as pessoas de um lado político se reúnem, organizei o pensamento, calma aí. Quando as pessoas do pau pequeno se reúnem, elas não têm uma média do que é ter um pau grande. Porque tá todo mundo lá medindo o pau. Todo mundo junto, medindo o pau. Aí todo mundo tem 3 centímetros de pau. E aí quando todo mundo mede o pau, fala, aqui todo mundo é igual, aqui todo mundo se ama, aqui todo mundo tá certo. O certo é ter 3 centímetros de pau. Esses são os bolsonaristas, medindo o pau de cada um nas passeatas. E aí, só que eles precisam de um líder. Então eles olham pro topo do monte e lá em cima, brilhando, tem um cara com o pau de 6 centímetros. 6 centímetros ainda é muito pequeno, é minúsculo. Mas, comparado com todo mundo ali que tem um pau de 3 centímetros, ele é uma entidade. Então todo mundo olha pro cara com pau de 6 centímetros e fala, ele é o meu guia. Nessa analogia, quem que é o cara de 6 centímetros? Olavo de Carvalho. Fique comigo. Então temos ali o Olavo de Carvalho, da direita, que ele tem um pau de 6 centímetros, e a multidão de estudiosos dele são várias pessoas com pau de 3 centímetros. Todo mundo tem um pau minúsculo, mas todo mundo, por estar junto e não tem uma noção do que é ter um pau grande, todos eles se acham no direito de achar que estão certos. Entende? E do lado do Olavo de Carvalho, tem um cara que ele nunca mostrou o pau dele, mas ele grita pra todo mundo que ele tem o pau gigantesco. Quem que é esse cara? Nessa analogia, ele é o Paulo Cogos. Então, Paulo Cogos é o cara que fica no lado do Olavo de Carvalho, e ele fica falando que o pau dele é do mesmo tamanho do Olavo de Carvalho, ou até maior, só que ele nunca mostra o pau. E as pessoas só acreditam nele, porque alguém que tá no lado do meu guia espiritual, que é o Olavo de Carvalho, com certeza não vai mentir sobre o tamanho do pau dele. E aí, estranhamente, ninguém vai questionar, mas estranhamente o cara que nunca mostrou o pau, que é o Paulo Cogos, o cara que nunca mostrou o pau, que grita pra todo mundo que tem o pau enorme, coincidentemente, toda vez que ele vai brigar, ele briga pelo direito das pessoas de comprarem aumento peniano. E aí você fica, por que as pessoas vão querer aumento peniano, sendo que o seu pau já é imenso, e o nosso pau também tá na média? E ele fala que o aumento peniano é pra combater os gays comunistas que vão comer as suas esposas. E todo mundo fala, ah, é isso? E aí ele vira o novo guia espiritual das pessoas bolsonaristas. Porque ele tem o pau enorme e ele defende o nosso direito de comprar aumento peniano para que os gays comunistas não comam as nossas esposas. E agora ele também é o novo gênio dessa geração. E assim, você nunca pensou... a analogia comprar aumento peniano é uma analogia para porte de arma, tá bom?
Então, aumento peniano é porte de arma. Então, o Paulo Cogos tá ali defendendo o porte de arma, que é o aumento peniano. E todas as pessoas ali, elas ficam, caralho, é isso, eu vou comprar um aumento peniano, eu quero esse cara no poder pra poder comprar um aumento peniano e nenhum gay comunista vai comer a minha esposa. Só que eles não pensam que não importa o tamanho do pau deles, eles nunca vão fazer uma mulher gozar. Mas mesmo assim eles querem, porque na cabeça deles eles vão. Entendeu? Então não importa o tamanho da arma que um bolsonarista vai ter, ele não tem capacidade mental de reagir a um assalto e matar alguém. Entendeu? Mas ele quer a arma, porque ele quer ter o pau grande. Mas não importa o tamanho da sua caceta, uma mulher nunca vai gozar com você. Mas eles acham que vão, e o Paulo Cogos diz que eles vão. Entendeu? E não só isso, o Paulo Cogos fala, não vai ter um limite pro tamanho da pica que você vai fazer. Então, se eu quiser ter uma pica de 30 centímetros, para os bolsonaristas, quanto maior o meu pau, mais gays comunistas, e eu vou poder impedir de comer minha esposa. Então esse cara é o meu líder espiritual, o Paulo Cogos. E acima de todos, acima do Paulo Cogos, acima do Olavo de Carvalho, está o Bolsonaro. Bolsonaro que ele mostra o pau pra todo mundo, o pau dele tem 2 centímetros, e todo mundo tá vendo que o pau dele tem 2 centímetros, e ele fala, na verdade o meu pau é enorme, vocês acham que tem 2 centímetros por causa do ângulo. E todo mundo bate palma. E fala, é isso, a mídia está diminuindo o pau do nosso mito, mas na verdade o pau dele é enorme, ele só não sabe tirar foto. Esse é a direita bolsonarista. Eles olham pro Bolsonaro e falam, na verdade ele tem um pau enorme, ele é o nosso líder, ele tem um pau maior que todo mundo, mas a mídia comunista manipuladora só tira a filmagem do pau dele de ângulos que desfavorecem. E ele também não consegue tirar uma foto do próprio pau porque o nosso querido mito é um coitado que não sabe o ângulo certo pra tirar foto da pica. Então sempre parece pequeno. E todo mundo tá vendo que é pequeno. E mesmo quando as pessoas veem pessoalmente que o pau dele é pequeno, ele chega na cara dela, dá um grito na cara dela, meu pau é enorme! E todo mundo aplaude. E esse cara, enquanto ele fala que o pau dele é enorme, ele fala, eu tenho o único pau capaz de lutar contra o afro-americano no outro lado que tem o pau que pode matar todos aqui. E todo mundo fica, verdade? Aí todo mundo olha pro afro-americano no outro lado que pelo conhecimento comum todo mundo acha que ele tem um pau muito grande. Então todo mundo olha pra ele e fala, realmente a única pessoa que pode deter este homem é o Bolsonaro, que tem um pau enorme. Mas ele não tem, mas ele fala que tem. Então todo mundo acredita que ele tem. E nessa analogia, quem que é o afro-americano? É o Lula. E agora eu vou entrar na outra parte. Aí você olha pra esquerda. Tem o Lula e tem as pessoas de esquerda. Aí o que as pessoas de esquerda são? As pessoas de esquerda, elas falam que todo mundo tem direito de ter um pau. Independente do tamanho, todo mundo tem direito de ter uma caceta. E para a direita isso é uma afronta, porque quanto mais paus no mundo, mais paus para comer as esposas deles. E outro lugar também, né? Quanto mais pau no mundo, também menos o pau vai se sujeitar a comer qualquer buceta. Então, se todo mundo tiver pau, as pessoas não vão se sujeitar a comer um buraco de tijolo, porque agora todo mundo tem um pau bom. Não, melhor. A esquerda, ela fala pra todo mundo, ó, todo mundo vai ter um pau de 12 centímetros. E é isso, não vai ser maior, não vai ser menor. E aí todo mundo vai ter um pau de 12 centímetros. Por que isso é uma ameaça pra direita? Porque todo mundo tem um pau de 12 centímetros, além da questão que terão mais gays comunistas na média pra comer a buceta dele, da esposa deles, paus que estão na média de 12 centímetros, eles não vão se sujeitar a comer um buraco de tijolo. Porque quando existem paus que tem 20 centímetros e paus que tem 6 centímetros, os de 6 centímetros têm que se contentar em comer buraco de tijolo e qualquer outra coisa, enquanto os de 20 centímetros mandam na população. Quando todos têm 12 centímetros, todo mundo fica igual. Então ninguém vai comer um buraco de tijolo e vai todo mundo viver bem, cada um comendo na média, sabe?
E aí quando todo mundo come na média, ninguém fica muito acima também. Então a esquerda chega pra todo mundo e fala: cada um de vocês vai ter um pau de 12 centímetros e é isso. Não vai ter mais, não vai ter menos, é 12 centímetros. E acabou. E quem tiver o pau menor de 12 centímetros, eu vou usar o dinheiro público pra pagar uma cirurgia de aumento peniano pra você. E aí todo mundo começa a bater palma. Todo mundo da esquerda que tem um pau pequeno começa a bater palma. E as pessoas da esquerda que tem um pau grande, elas, pela sua simpatia e pelo seu amor e cuidado com as outras pessoas, eles olham e também batem palma porque falam: é verdade, é tão injusto. Eu como tanta buceta e eu olho pra. Quando eu saio na rua, tem várias pessoas comendo buraco de tijolo. Isso é uma injustiça. E essas pessoas se compadecem e também viram de esquerda. Então essa é a analogia. E fica essa briga, cara. Fica essa briga de piroca e eu não sei que votar porque eu não estudei. E eu não quero estudar, eu não vou estudar e eu vou votar na primeira pessoa que me der um brinde. Não precisa nem isso, cara. Se um dia eu for alguém importante, aí tudo bem. Aí eu me sujeito com um broche escrito: você é o melhor. Que eu vou colar na minha camisa e eu vou andar aquilo pra sempre como um belo presente, como um belo brinde que eu vou ganhar, e isso vai comprar o meu voto. Mas enquanto eu não sou nada disso, eu vou ficar rodando o Instagram na fila de espera pra votar. E a última pessoa que eu ver falando alguma coisa legal é quem eu vou votar. Se eu não ver ninguém, eu vou votar nulo. Só que aí entra o problema da democracia, porque eu vou votar nulo e as outras pessoas que têm o pau pequeno, elas vão ficar brigando, falando que cada um tem as suas diferenças, sendo que, na verdade, os dois são a mesma coisa. Os dois são a mesma coisa. Essa é a analogia de paus. E por que é a mesma coisa? Eu tenho que pensar. Eu tinha pensado... Calma que eu vou lembrar. Calma, tá ansioso. Deixa eu dar mais um golinho, vai. Que coisa boa. Por que ambos são a mesma coisa? Porque vamos dizer que pra comer uma buceta, hoje em dia, você tem que ter um pau grande. E se tornar presidente é uma das formas de você ter o pau grande. Levando isso em consideração, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, eles só querem comer gente. Independente. Só que o Bolsonaro, ele não pode usar o discurso de que vai dar o mesmo tamanho de pau pra todo mundo, porque o Lula já tá falando isso. E ele vai ter que competir com o Lula no mesmo time, e aí fica foda ganhar. E o Lula também não pode falar a mesma coisa que o Bolsonaro, porque ele também já tá naquele lugar, então cada um fica no seu canto e vê quem engana mais trouxa. E aí, os trouxa de pau pequeno vão ficar brigando entre uns os outros pra colocar o pirocudo deles no poder. E qual que é o objetivo do pirocudo, independente de Bolsonaro ou Lula? Comer gente. Então assim que eles chegam no poder, eles vão aumentar o próprio pau, sem limites, usando dinheiro público. E enquanto isso, eles continuam enganando as pessoas que votaram nele. Só que agora é até melhor, porque eles enganam e eles gritam mais, falando como o pau deles é grande e grosso. E as pessoas vão acreditar neles, porque agora ele está no poder. Porque agora o meu mito ou o meu papai Lully, que agora está no poder, está aumentando o pau dele. E ainda às vezes quebra a cabeça da pessoa, porque ela fala: ah não, ele tá comendo um monte de gente porque isso é pro meu bem. Ele come pessoas para que no futuro isso volte em retorno para cumprir o que ele prometeu lá atrás, que ele falou que ia aumentar meu pau. E fica nisso. Essa é a grande verdade sobre política. É tudo a mesma coisa. Democracia não devia existir, porque existem pessoas que nem eu, que não estudam e não ligam pra essa porra, e não querem votar, e não deveriam votar porque não tem capacidade pra votar. E aí quem não tem capacidade pra votar, ou sabe que não tem capacidade e vota nulo, ou acha que tem capacidade e fica que nem uns mongol, brigando pelo cara lá e votando e fazendo merda. Na verdade, todo mundo tá sendo enganado. Todo mundo quando vota, a pessoa que acha que sabe que tá, a pessoa que acha que tá certa quando tá votando,
é a pessoa que acha que o pau dela vai crescer. Todo mundo que quando vota fala, eu fiz uma escolha foda, eu votei certo. É a pessoa, no fundo do coração dela, ela acredita que depois que ela votar e a pessoa for eleita, ela acredita que o pau dela vai crescer. O seu pau não vai crescer. Vai ficar do mesmo tamanho, se não menor. Independente da pessoa, vai ficar do mesmo tamanho, se não menor. E você tá aí brigando com todo mundo achando que alguém vai fazer seu pau crescer por você. Não vai. Mas você acha que vai, porque você não tem coragem de olhar pra si mesmo e falar: eu sou burro, eu não sei votar, deixa pra quem estudou fazer isso aí. Não, você acha que vendo o post do G1 e vendo a conta mito.com, você acha que ali tem todas as informações que você precisa pra fazer um voto bom. E do outro lado também, tá bom? Você vê um discurso do Lula de 2012, nem 2012, vai, calma aí, eu não estudei, cala a boca. Você vê um discurso do Lula de anos atrás falando que vai melhorar o Brasil, você fala: caralho, esse é meu presidente, ele vai aumentar meu pau. Não vai, é tudo imbecil. Então, não vote, vote nulo. Para de achar que o seu pau é grande, porque ele não é, tá bom? Ele não é. E deixa pra quem estudou pra votar, deixa pras pessoas que realmente batem uma punheta por dia e no final de semana come alguém. Essas pessoas são capacitadas pra votar, pra decidir como vai ser o tamanho do seu pau e pra decidir também quantas bucetas você vai comer durante o seu mês. Elas conseguem fazer isso, elas têm o conhecimento pra escolher a pessoa certa que vai fazer isso, não é você. Tá bom? E eu não falei também, é que entra um pouco na direita, mas eu falei a direita só do Bolsonaro. Eu não também tem a direita liberal, que é do Arthur Duval. Você conhece o Arthur Duval, da MBL? Ele é o cara que falou que queria comer ucraniana porque elas eram pobres. Esse é o que eu lembro dele. E, cara, quando entra nessa questão do Arthur Duval, é uma questão assim, o liberalismo, o cara fala que não deveria ter Estado e que tudo deveria ser controlado por empresas. Parece meio louco isso, né? Mas é o que os caras falam. Então, não devia ter Lula, não devia ter Bolsonaro, não devia ter presidente. Tudo é empresa que controla. E o que isso significa, cara? O que significa é que você vai estar confiando um empresário que só quer lucrar pra cuidar do seu pau. Você confiaria num empresário pra cuidar do seu pau? Eu não confio. Eu não confio, cara. Você trabalha aí em mercado de bairro, você confiaria em chegar pro seu chefe do mercado de bairro e falar: olha só, o meu voto é que não tenha mais nenhuma lei trabalhista, e eu confio na sua índole, meu caro patrão de mercado de bairro, eu confio na sua índole e confio na sua inteligência e decisões. E você fala aí o que você acha certo pra fazer com o meu pau. Você faz isso? Você tem coragem de chegar pro dono do mercado de bairro e falar pra ele cuidar da sua pica? Jamais. Mas o Arthur Duval tem. O Arthur Duval, ele olha... se ele trabalhasse no mercado de bairro, ele ia chegar pro patrão dele e ele ia confiar o pau dele no patrão com toda certeza. Isso é o liberalismo. Tá bom? E eu acho que tá bom por hoje já. Eu nem vi o tempo passando. Nossa, que episódio bom, cara. Que episódio bom. Eu nem vi o tempo passando. Eu falei tantas vezes a palavra pau que já perdeu o sentido. Eu acho que vai ficar chato quando escutar isso aqui. Eu vou escutar isso aqui depois. Mas eu acho que vai ficar horrível, porque eu não paro de falar pau. Eu não paro. Eu não sei nem se isso aqui eu vou poder postar no YouTube, porque eu falei tantas vezes. Tantas vezes. Mas aí fica o recado, cara. Eu não quero mais saber de política. Eu não quero votar. Eu vou votar nulo. E eu acho que as pessoas que votam são burras, porque elas não... Elas são burras porque elas não veem que elas são burras. Elas acham que são inteligentes. E se você vai começar alguma coisa, ou você dá certo em menos de um ano, ou você desiste, exclui tudo e apaga o canal, porque as pessoas que estão começando não vão ver o seu canal falido e não vão ficar mal com elas mesmas. Elas só vão ter a parte da esperança. Elas não vão ver a parte que deu errado. Elas só vão ver as pessoas que deram certo e só vão ver o lado bom do mundo. Tá bom? Porque quando você tá começando e você vê um canal que não deu certo, é a mesma coisa que ver um mendigo.
Podcasts que não deram certo. Não só podcast, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que você fizer que não der certo no primeiro ano e você deixa lá para as pessoas verem a sua falha, as pessoas não vão olhar uma falha, elas vão olhar um mendigo. Você é um mendigo. Então não seja um mendigo, tá bom? Então, qual que é a analogia aqui, cara? Se você for um mendigo nas redes sociais, você é um mendigo que não deu certo, vá para um lugar escuro e se mate. É isso, porque as pessoas não vão ver seu corpo e não vai ter nenhum rastro que você existiu e tá tudo bem, cara. Aí ninguém fica mal, ninguém vai ver. Todo mundo vai sair na rua, ninguém vai ver mendigo nenhum, vai ficar todo mundo, nossa, que bom que não existe mendigo. Tá bom? Porque esse é o grande medo, né? Quando você vai trabalhar, você olha pro mendigo na rua e fala, caralho, mano, eu tenho que trabalhar porque eu não posso virar mendigo, eu não posso ser que nem esse cara. Só que se não existisse mendigo na rua, se não existisse nenhum mendigo, ninguém ia ficar com medo, todo mundo ia trabalhar porque gosta de trabalhar. Entendeu? Porque se eu não soubesse que existe a opção de eu morar na rua, passar fome e virar mendigo, eu só ia trabalhar por diversão. Eu trabalho por obrigação porque eu não quero virar mendigo. Só que se eu não soubesse que existem mendigos, eu ia trabalhar por diversão e eu ia ser mais feliz. Então todo mundo que estivesse trabalhando, eu sei que ia estar trabalhando por diversão, porque não ia ter motivo pra você não trabalhar, já que não tem nenhuma consequência. Tem consequência de você virar mendigo, mas todos os mendigos que viram mendigos, eles vão pra um canto escuro e se matam. E aí ninguém vê o corpo deles, então ninguém sabe que existe mendigo. Você só vai saber que existe mendigo quando você parar de trabalhar e do nada você vai perceber que você vai ficar com fome e não vai ter nada pra comer. E você vai chegar em casa e você vai querer dormir e alguém vai te expulsar de casa porque você não tem dinheiro pra pagar o aluguel. E aí você vai falar, caralho, que é isso? Aí vai chegar aí só tem que ter um mendigo só pra explicar. Tem que só ter um mendigo vivo em cada cidade. Pra quando alguém vira mendigo, ele tem que explicar, ó, tá acontecendo isso aqui, tá isso aqui. Você não tem dinheiro, agora você vai morar na rua. Você agora é um mendigo. Mendigo? O que é mendigo? É isso, mendigo é isso aí que você tá agora, cara. Você não tem dinheiro pra nada. Você não tem nada pra comer, você não tem onde morar. Você fica abandonado aí. E foda-se você, cara. E aí vai falar, que é isso? Mas então quer dizer que todo mundo no mundo não tem ninguém que nem eu que não tem o que comer, que tá numa fase ruim? Não, tem sim. Aí ele mostra o buraco pra você, assim, cheio de corpo de mendigo. E ele fala, ó, você tem 1 ano pra tentar arrumar a sua vida, só que você não pode. Todo mundo que te vê, enquanto você tá tentando arrumar a sua vida, você tem que dar um sorriso, você não pode mostrar que você é um mendigo. Você tem que mostrar como se você fosse uma pessoa normal e feliz. Tá bom? Aí você fala, tá bom. Você não tem opção, né? Você entrou no mundo novo. Ele é seu único. Sua única ajuda no mundo dos mendigos é esse mendigo master. Então você olha pra ele e fala, tá bom, eu vou me comportar. Ele fala, tá bom, ó, você tem 1 ano pra arrumar a sua vida. Todo mundo que olhar pra você tem que achar que você é uma pessoa feliz. E eles não podem desconfiar que você é um mendigo. E se 1 ano você não conseguir arrumar a sua vida e virar alguém de novo, você vai ter que se matar aqui nesse buraco. O buraco dos mendigos, tá bom? Porque aí quando você se matar ali, você vai esconder seu corpo e ninguém vai ver, e aí todo mundo vai viver feliz, sem saber da existência dos mendigos. Aí você fala, caralho. E é aí que você tenta desesperadamente até dar certo, ou até você ser obrigado a fazer um bem maior pela sociedade. Qual que é o bem maior? O bem maior da sociedade é você esconder a existência de mendigos. Tá bom? Então é isso. Mais um golinho antes de finalizar. Que coisa boa. Tchau.